E aí, como é que era essa... Porque eu acho que pra mulher, assim, a gente não passa por isso. A gente não faz cutícula, malemar, a gente corta a unha e olha lá. Pra mulher, como é que era essa questão dos trabalhos? Você trabalhou com cleaner também. Sim, E como é que era essa questão de manter a beleza, manter a aparência, tendo que fazer esse tipo de trabalho? Então, eu imagino que mão ficava... Porque você trabalhava com produto sim. químico para lavar roupa. Como é que funcionava esse dia a dia para você Olha, lá? foi terrível, pra falar a verdade, porque, de verdade, quando você vai pra Austrália, assim, principalmente no começo, todo começo de intercâmbio é difícil. Independente da sua situação. É difícil. Então, você meio que tem que ir aberta a saber que tem coisas que você vai ter que abrir mão. E, tipo, eu sou uma pessoa vaidosa. No Brasil, eu fazia unha toda semana. Tipo, gostava de me cuidar e tudo mais. E na Austrália, eu fiz literalmente a unha da mão uma vez. Só que, tipo assim, foi absurdamente caro. Não tinha ficado bom. Era só porque eu ia viajar. Tá. Eu falei, vou, né, fazer. Mas depois eu nunca mais fiz. Porque eu falei, meu, eu achei um dinheiro muito alto pra gastar com uma coisa, tipo, sabe? Muito besta. Então lá, literalmente, ficou de lado. Assim, o que era básico que tinha que fazer, eu acabava fazendo sozinha, tipo, fazia a sobrancelha. Eu pintava a unha assim, mas eu mesmo pintava a minha unha. Comprei esmalte lá, eu pintava assim quando dava. Mas é algo que você tem que acabar abrindo mão. Tem coisa que você tem que deixar de lado, porque não tem jeito. Tipo assim, no começo é difícil, você tem que economizar. Não dá pra você ficar indo no salão, fazer a unha, Toda cortar o semana cabelo. e tudo mais. E o Exatamente. salão que Tipo, você foi tinha brasileiras era uma trabalhando? brasileira. Eu fui numa de brasileira, mas, tipo, todo mundo fala que também lá tem muito salão das asiáticas, né? E falam que. E a Como brasileira não costuma gostar muito, né? Do jeito que elas Exatamente, fazem. porque não é da cultura delas. Então, tipo, elas acabam não limpando muito bem, não tira a cutícula, essas coisas. Então, tipo, e é mais caro ainda, tipo, Mas aí absurdamente caro. vamos dizer assim, o comércio das brasileiras. Porque eu morei lá e eu sei que, né, eu acho, não sei, você chegou a participar do Papo Calcinha lá Sim, eu tava no nesse Facebook? grupo. Aham. Então eu sei que a mulherada, tipo, acaba trabalhando com tudo por conta. Sim. Tem pessoas lá que fazem sobrancelha, unha, maquiagem, isso, aquilo. E você não chegou a procurar uma brasileira que trabalhasse por conta fazendo isso? Exatamente. Quando eu fui fazer a unha, foi uma brasileira. Eu joguei lá no Papo Calcinha também. Perguntei se tinha alguém que fazia. E eu fui na casa de uma brasileira, inclusive. Ela atendia na casa dela mesma e ela fazia tudo também. Fazia sobrancelha, fazia unha. Só que, como era tudo muito caro, né? Eu falei, vamos fazer só a unha, né? Mesmo fazendo direto com ela... Era caro. você Sim, achou? e isso é porque ela era, tipo, ela até cobrava um preço mais barato. Mas eu lembro que eu paguei $50 pra fazer só a unha da mão na época. Então, tipo... meu, Imagina 50 só, né? dólares, R$ 50 aqui no Brasil, o pessoal fala, não é nada. Mas, meu, $50, você faz coisa com $50 Eu lá, não né? consigo imaginar É que o não dá pra quanto... converter, né? Se Exatamente. converter, Mas pra você que ganha em dólar, você faz coisa com $50 Faz. lá, tipo, com o poder de Faz, compra porra. da Austrália. Mas eu não quero dizer nem da questão de poder de compra. Eu não faço nem ideia de qual é o valor de fazer a unha da mão. Então, se você chegar e falar... Você fazia a sua unha da mão lá, Gustavo? Então, assim, eu não consigo Eu imaginar... fiz uma vez quando eu fui pra uma festa, não, tô brincando, gente. Não, fui olhar porque eu ia fazer essa eu pergunta. queria Tem ouvir essa homem que história. faz, eu sinceramente não faço. Mas eu não quero nem perguntar do valor. Eu quero entender se vale. Porque, assim, não é um tipo de serviço que eu não uso. Então, se ela tá falando pra mim que $50 é um valor... No Brasil, quanto você paga? 65 pra fazer Reais. o pé e a mão. Reais, né? Sim, 65 50 reais dólares, pra fazer é. o pé e a mão. Não, é caro, Os é caro. $50 era só pra fazer a mão? Só a mão. Ah, não. Se a gente for fazer aquela brincadeira de quem Quem converte não se diverte. Mas até não convertendo, porque, tipo, $50 na Austrália, você faz, tipo, você consegue ir no mercado É, o comprar poder de bastante compra é coisa. R$60 aqui, você não faz Exatamente. quase nada. Mas aí... Isso que eu quero dizer. Aí que entra a questão come de no Mac. quem trabalha na Austrália se dá bem também. Exatamente. Porque lá a mão de obra é valorizada. Você ganha... Infelizmente, ao contrário do nosso país. Né? Então É. aí eu daria mais ponto positivo para a Austrália nesse sentido. Sim. Com Porque certeza. é uma pessoa que ela provavelmente vive disso, num Sim. comércio informal, e deve viver bem. Sim, né? exatamente. E não é que eu tô falando, exatamente, não é que eu tô falando que é caro. É normal da Austrália, porque Sim. também a gente que trabalha lá, sabe, que trabalhou lá e sabe que ganha bem, então, tipo, é possível você pagar. É que todo começo de Austrália é difícil, todo começo de intercâmbio. Você não vai gastar exatamente. com qualquer coisa, O né? custo de vida é alto, mas você ganha o suficiente exatamente, pra você Eu viver quando eu naquilo. cheguei lá, eu sempre falo isso também, que eu comecei trabalhando, né, em dishwasher, né, lavando louça, que é o que a maioria faz quando não tem inglês nenhum, né, um dos jobs lá. E, cara, eu morava num resort de frente pro mar. Tipo, o dia que eu levei o meu chefe lá, que eu tinha mais de um trabalho, né, outro era mudança, o dia que eu levei ele lá, ele ficou impressionado, falou, caramba, Léo, quanto você paga? Acho que eu quero morar aqui. Tipo, o cara era o meu chefe, ele tinha outro padrão de vida. Exatamente. E assim, é uma coisa muito mais igualitária, né? É isso que eu falo, que todo mundo fala. Meu, tipo,
Eu tinha uma amiga que trabalhava na faxina lá, de cleaner, né? Ela fala, tipo, a pessoa, se você vai num restaurante, a mesma pessoa que você limpa a casa dela, que ela mora em uma mansão, que ela, tipo, é muito rica, você pode frequentar o mesmo restaurante que ela vai. A mesma balada, A mesma o mesmo balada, os bar. mesmos lugares. Porque, tipo, a Austrália dá condição pra você fazer isso. Porque, exatamente, a mão de obra é muito valorizada lá. Às vezes é mais valorizada, tipo, até você às vezes acaba ganhando mais nesses trabalhos assim, do que de trabalhar em um office ou algo do tipo. Ou numa agência, tipo, lá. Então, realmente, é muito valorizado isso. Quando você chegou lá, você chegou lavando o prato? Lavando prato. Como é que era a sua unha nessa época? Cara, é o job mais pesado que eu acho que eu fiz. Embora, assim, trabalhar de labor não é leve e assim, varia muito. Mas lavar louça, cara, é uma coisa que acaba com a sua mão, acaba com sua autoestima. Eu imagino. Porque... É pesado, você se acostuma, né? Na real, assim, Sim. no início você quer morrer, mas depois você acostuma, a hora que começa a entrar os dólares aí, Você fala, você tá começa bom, já a né? vislumbrar a Indonésia, você fala, pô, dá pra fazer mais Vale um a pouquinho. pena. E como é que entrou os dólares pra você? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como é que foi entrando os dólares pra você? Como é nossa. que quando você foi vendo que você tava fazendo dinheiro na Austrália? Exatamente, não, você fica impressionado, porque você fala, caramba, eu também trabalhava em um trabalho lá, que era em um navio, eu fazia check-in e check-out de mala. Então, descarregava as malas que chegava e embarcava as malas do pessoal que tava indo. E esse job eu ganhava muito bem, e foi um dos primeiros que eu tive lá também. Então, quando é a primeira vez, eu falei, caramba, eu ganhei tudo isso? E era um trabalho divertido, assim, sabe? Esse trabalho era um dos que eu mais gostava. Falava, caramba, eu ganhei tudo isso, tipo, eu consigo viajar, consigo ir pra tal lugar, tipo, na época, assim, até foi quando, depois logo eu fui pra Gold Coast também, que eu fiz uma viagem pra lá, e eu escolhi pra ir num feriado, acabei pagando super caro na passagem, só que daí você vê, tipo, você consegue pagar, você trabalha e você consegue pagar, sabe, você consegue ter acesso àquilo, então, assim, eu fiquei bem, nossa... Tipo, dá um ânimo, assim, você fala, vamos pra luta. Você começa a fazer a conta por horas, né? Por exemplo, Exatamente. eu costumava pensar, pô, a passagem pra Indonésia naquela época era $600. Cara, quantas horas eu trabalho pra fazer isso? Meia semana? Tipo, Exatamente. Meia não, semana eu sim. tenho a passagem pra ir pra Isso Indonésia. é porque, tipo, eu trabalhava só 3 vezes na semana lá, às vezes 4, nesse trabalho fixo que eu tinha. Então, eu não ganhava muito bem. Assim, o valor por hora era bom, só que não dava muito depois da semana Você inteira. não fazia muitas horas, não né? fazia muitas horas. Tipo, minhas amigas, meus amigos ganhavam muito mais que eu. E mesmo assim, tipo, eu conseguia viajar, conseguia me virar, conseguia sair pra comer em restaurante e tudo mais. Então, tipo, você vê que vale a pena trabalhar aí. Você saía bastante lá? Saía. E aí... Muito, a propósito. Ó, eu lembrei que você falou que tinha comprado um celular em Miami. Foi em Miami que você comprou um celular. Aham. Provavelmente você chegou com um celular novo. Sim. Você saía muito nos horários noturnos? E como é que era? Porque assim, pra nós homens, é muito mais fácil. A Sim. gente sai, aqui no Brasil falando, né? A gente sai no horário que for, a gente fica receoso com a segurança, mas vai. vai. A gente não fala não pra nada, né? Agora imagino que um dos pontos que você falou quando você falou sobre a Austrália foi a questão de segurança. Como é que era essa questão de segurança lá? Você saindo à noite, sendo mulher, com o iPhone mais moderno, enfim. Conta pra gente qual que era o teu sentimento e como é que foi essa adaptação. No começo, eu ficava até, tipo, meio receosa, mas não que eu sentia medo. Tipo, é o que eu falo, na Austrália, eu nunca me senti com medo em nenhum momento. Eu nunca passei por medo lá. E olha que eu saía bastante, tipo, eu saía bastante pra balada, chegava de noite em casa, madrugada, andava sozinha de madrugada na rua. E você fala, é incrível. Porque, tipo, não é que você não precisa tomar cuidado porque você sabe que é seguro, é que você não sente medo, você não se sente em Você risco. não lembra de tomar Exato, cuidado. tipo, né? até quando eu cheguei lá, primeiras semanas, até que você fica meio assim, eu tomava cuidado e tal, tipo... Mas depois você vai vendo, você vai até perdendo esse costume. É até estranho voltar pro Brasil e você fala, meu Deus do céu, agora eu tenho que enfiar o celular no tênis, tipo... Porque lá eu achei extremamente seguro, de verdade, assim, sendo mulher eu não me senti em nenhum momento com medo. Isso é porque também a primeira casa que eu morei lá era em um bairro mais afastado da cidade, ali da City. O caminho que eu, tipo, descia do trem pra ir pra minha casa, ele era mais deserto, era totalmente escuro, tipo, era uma ruazinha, assim, super escura. E nunca me senti com medo, assim, nunca me... E, tipo, era gente passando na rua a qualquer... Porque você tá na rua, em São Paulo, de madrugada, passa uma pessoa do seu lado, você já tem um treco, né? Se vê uma moto com duas Exatamente. pessoas em cima... Você já morre do coração. E lá, não, tipo, gente... Todo mundo andando na rua, assim, até nos lugares mais desertos. Eu nunca me senti com medo lá. Demorou muito pra virar essa chavinha de São Paulo...
Sydney Até e a que não. segunda. Pra falar a verdade, até que não. Assim, tipo, depois de umas 2, 3 semanas... Umas 2 semanas, eu já tava, tipo, mais tranquila, assim, sabe? Tanto é que eu até falo, a primeira vez que eu fui na praia, eu até falei, será que eu posso fazer isso? Tipo, eu tava sozinha, que foi a primeira praia que eu fui. Eu tava tomando sol com a minha bolsa, com celular, fone, tudo, dinheiro, cartão dentro da bolsa. Tipo, vou entrar no mar e E deixar eu aqui queria, as tipo, eu coisas. queria ir no mar. Eu falei, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, quer saber? Acho que eu vou, né? Todo mundo fala que é seguro, vamos ver mesmo. E, tipo, meu, você literalmente, você vai pro mar, você fica quantas horas você quiser lá, você volta, tá tudo lá. Tipo, ninguém mexe. Às vezes eu ia em loja, tipo, experimentar roupa, escolher roupa, essas coisas, tipo, deixava minha bolsa no chão, assim. Escolhia a roupa, via, assim, tipo, sem olhar pra bolsa, sabe? Tipo, do meu lado, mas distraída. E nunca, nunca me aconteceu nada, assim. Nunca. Você que pegava onda, você moqueava a chave das coisas, assim. Porque aqui no Brasil, você vai pegar onda, você tem a chave Não, do é carro. que assim, cara, eu deixava uma mochilinha na areia também e hora ou outra eu dava uma olhada assim do mar, mas nunca, tipo, aqui em São Paulo você tem que, cara, entrar com a chave no mar. Eu nem lembro se eu entrava ou não, vou ser bem sincero, porque tem uns esqueminhas, né, que tem bolsinho assim e tal. Mas eu não tinha essa preocupação, cara. Eu ia muito sozinho, inclusive antes de eu ter carro, né? Eu pegava o ônibus, tipo, antes de trabalhar, pô, vou pegar uma onda ali em Kulangata, né, que era 20 minutos onde eu morava. Pegava o ônibus com a prancha, deixava tudo dentro da capa da prancha, entrava, surfava, voltava. Chegava no trabalho pingando, assim. E tá tudo bem, Gu? Tá tudo bem? Essas experiências com segurança lá, cara. Então, foi legal a gente até ter conversado com isso com a Emily, porque a percepção de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. E realmente, aqui no Brasil, assim, eu nunca senti medo, nunca, tô com medo de sair, nunca me impediu de sair, né? E eu acredito que talvez mulheres, talvez fiquem até com receio, às vezes, de sair à noite, por questão de perigo, né? Então, assim, eu lá foi tranquilo, tipo, eu já não tinha medo aqui, lá foi mais fácil ainda. Eu acho que foi o problema quando eu voltei, que aí, quando eu saí na academia, meu pai, não, guarda o celular, tira o fone, não sei o quê. Você volta meio desencanadão, né? Eu voltei meio assim... Meio gringo, né? Tanto que um brother que veio aqui visitar, meu, na primeira semana roubaram o celular dele. Porque ele veio, tipo, assim, sabe? Desencanadão. Veio, assim, Estamos australiano. na Austrália. E é legal ouvir o ponto de vista feminino, porque eu morei lá, o Piá, né, ele casou e a esposa dele morava com a gente, né, e virou minha amigona e tudo mais. E ela, um dia, ela falou, meu, vocês não sabem o que a gente passa no Brasil. É de andar no carro com uma bolsa vazia, porque se forem roubar, leva a bolsa vazia. E aqui eu tenho a segurança de ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, com o celular, seja o que for, qualquer horário, e eu não tenho medo, né? E a gente sabe que hoje o Brasil sofre bastante com essa questão de feminicídio, essas coisas todas. Até questão de assédio, né? A gente vê umas reportagens malucas aí que o cara dentro do ônibus, né, assediou uma mulher. Exatamente. Tipo, esse tipo de coisa na Não, tipo, até Austrália... essa questão, tipo, de, tá passando o carro, a pessoa grita, mexe com você, tipo, nunca me aconteceu Falta isso na Austrália. respeito, né, cara? Exato, o australiano esse é um respeito. povo extremamente educado, respeitoso. Exatamente, muito tipo, respeitoso. Tipo, nunca me ocorreu isso, né? Tipo, e eu já deixei aqui no Brasil, tipo, de ir pra lugar por conta disso. Às vezes você fala, nossa, eu não moro aqui no centro de São Paulo, né? Então, às vezes você fala, quero ir pra um show em São Paulo. Você fala, mas como que eu vou voltar? Vou ter que pegar trem pra voltar? Vou ter que pegar Uber? Uber também é perigoso, você não sabe quem é que tá dirigindo. Então, você fica, tipo, é mil preocupações. Não é só o simples de sair. E lá na Austrália, não. Tipo, não tinha preocupação nenhuma. Vou voltar às 4 da manhã pra casa, pegar o trem, ônibus, qualquer coisa, não ônibus tem da problema. alegria, né? Exatamente, todo mundo tipo, feliz da vida. cara, Os não australianos, tem que eles confusão. são muito felizes, né, quando bebem. Então, Aqui, tipo... aqui em São Paulo, você mora num bairro afastado ou mora numa cidade da Grande São Paulo? É uma cidade da Grande São Paulo, mas ela fica mais pro interior, é Mariporã. Tá. Então, você não pegaria um trem de Mariporã para vir fazer qualquer coisa aqui no centro de São Paulo, por exemplo, e ter que voltar 4 À 4 da noite, manhã? nunca. Jamais. Você morava onde na Austrália? Eu morava Sydney. bem na City, ali na Pitt Street. Eu já ia falar pra você, morasse longe do centro, você faria isso. Mas se você tivesse morado longe do Não, centro... eu morei uma vez, a primeira minha casa lá foi longe do centro e eu fazia isso sempre. Tipo, foi até a época que eu mais assim saía, assim, então, tipo... Normal. Você deveria sair Normal. muito a pé à noite também, Muito, né? totalmente. Tipo, como eu morava bem na City mesmo, ali na rua principal, então tudo eu fazia a pé. Tudo. Além de mais que, tipo, os restaurantes ali na City, tipo, não compensa você pegar o ônibus ou light rail ou qualquer coisa pra ir, né? Então eu fazia tudo a pé. E, tipo, voltava à noite sem problema nenhum, assim. Super tranquilo. E uma preocupação também que as meninas têm, por exemplo, você falou que nessa primeira casa você morou com 6 homens, né?
E pessoas que você nem conhecia. Sim, exatamente. Foi até uma questão que, tipo, meus pais, imagina, né? Primeiro, Ficaram a filha desesperados. mais nova, 18 anos do outro lado do mundo, tipo, 6 caras na casa. Tipo, minha mãe falou, Emily, pelo amor de Deus, tranca a porta, vê se tem fechadura na porta. Eu falei, tipo, mãe, calma, a Austrália não é igual no Brasil. E era super respeitoso, assim, tipo, eles todos eram bem gente boa, tinha uns que era mais da deles, Tinha mas... brasileiro ou era tudo Não, gringo? era 4 colombianos, um indiano e 2 asiáticos. Uhum. E, tipo, nunca tive problema também. Todo mundo super respeitoso, assim, sabe? No começo eu fiquei até meio assim, né? Tipo, porque, meu, você morar com 6 homens não é fácil, né? Porque, tipo, mulher é mais organizada e tal. Tem as diferenças, principalmente mas... cultural também, né? Exatamente, cultural. Porque são culturas bem diferentes, né? Assim, tipo, asiático, indiano é uma cultura bem diferente da nossa, né? Então, tinha esses problemas, mas eram mais problemas internos da convivência, mas nada de falta de respeito. Tipo, eu nunca me senti, assim, com medo ou assediada, ou que eles faltaram com respeito comigo. Era muito tranquilo Acho mesmo. que até uma questão legal do intercâmbio, que às vezes eu falo nos atendimentos com os estudantes, eu falo, meu, você tá indo para aprender inglês, para trabalhar, mas talvez o seu crescimento pessoal vai ser muito maior do que Exato. a questão do estudo ou trabalho. E aí você falou uma coisa que eu lembro bem, respeito. Então você vai morar com pessoas de outra cultura, pessoas que pensam diferente, têm outros costumes, mas está dentro da mesma casa que você. Então assim, às vezes você tem que começar a fazer coisas que não é normal seu, para você Pra se não, adaptar. Exatamente. não afetar o próximo, né? E é uma pessoa que você está morando. Exatamente. É o que eu falo, tipo, o intercâmbio, a primeira coisa que você tem que pensar, quero fazer intercâmbio? Você tá disposto a ir totalmente aberto e mente aberta pra mudar totalmente seu estilo de vida, às vezes? Você tem que estar, porque, tipo, querendo ou não, todo mundo ali tem o mesmo direito, todo mundo tá morando na casa, Sim. é a sua casa, é a casa de todo mundo. Então você tem que respeitar, por mais que é uma cultura diferente, mas não é culpa da pessoa, é a cultura da pessoa. Eles também devem achar coisas estranhas da nossa cultura. Então você tem que estar. Exatamente. Vários. Você tem que estar totalmente aberto, assim, claro, você estranha um pouco, às vezes você fala, nossa, eu não aguento mais, tipo, depois eu passei a morar com brasileiras, eu morava num apartamento só com brasileiras, né, e era tudo mulher, então era mais tranquilo, né, tipo, Ou não. legal. Ou É aquela loucura que coincida já, né? Não, exatamente, Nada é uma fora loucura organizada, nada fora do normal. Mas, tipo, é isso, você tem que respeitar. E a Austrália te traz muito isso, porque também a Austrália é um país muito aberto, assim, né? Então, tipo, a comunidade LGBT lá também é muito grande e todo mundo se respeita. Tipo, o pessoal é muito livre lá, assim, quando é a época do... Eu peguei o Mad Grass lá, né? Pra quem não sabe, é a parada gay de lá. E, tipo assim, foi extremamente divertida, porque literalmente É da hora a as festa, pessoas né? são quem elas querem ser. Então, é, tipo, todo mundo fantasiado, o pessoal, tipo, brincando, aquelas coisas. Então, tipo, é muito legal. Eles muito são legal. assim Eu fui o tempo fantasiado. todo, na verdade, né? Porque, Exatamente, exatamente. cara, já aconteceu de eu ver pessoas fantasiadas na rua num dia qualquer. Exato, eu também. O cara de Sim. mostarda e outro de ketchup. Eu comecei a dar risada, eu fui tirar Sim. foto e ele falou, meu, por que você tá tirando foto? Tipo, é Caramba. normal, tá ligado? O Sim, Gustavo ó. falou baixinho lá, ele levantou a mão. Não sei se pegou na câmera, mas ele falou, eu Eu fui fantasiado. Do que, cara? Conta aí essa sua experiência no Mardi Gras. Eu aí. vou ser bem sincero. O primeiro ano, eu não fui lá, tipo, curtir o rolê, porque eu tava trabalhando em restaurante, e restaurante Sim, é aquela coisa, né? É domingo, é sábado, é dia de trabalho. Então eu não participei. Mas eu acho que foi até legal, porque eu acho que eu saí daqui com a cabeça ainda meio fechada do Brasil, sabe? Sim. Porque o Mardi Gras é a maior festa deles, é o carnaval deles. E aí eu falei, eu não vou participar, não sei o que lá. Beleza. Aí no ano seguinte, né, que eu já tava mais australiano, vamos dizer assim. Gringa. Cara, eu fui fantasiado. Eu fui fantasiado de Branca de Neve. Caramba. E o meu Boa, brother, Augusto. o Pia, o Rodrigo, ele foi... Assim, a fantasia dizia que era pra ser a Frozen, eu acho, né? Só que ele colocou a fantasia, ninguém sabia que, Era Frozen. que princesa que ele era, porque, velho... Ficou princesa mesmo. Ficou... Você chegou a fantasiar de alguma coisa lá, Léo? Cara, eu não participei de nenhum Mardi Gras lá. Mas, cara, deixa eu ver, festa fantasia, não fui. Ainda bem que a gente não conhecia o Gustavo, que eu tenho certeza que ele ia falar pra você de um dos anões, velho. Eu ia amarradão. O Zangado? Zangado. Ia lá pra me ou- proteger, né? E você tá contando só coisa positiva que aconteceu com você na Austrália.